Seja bem-vindo todos a mais uma aula aqui do canal. Essa aula aqui está dentro de uma playlist, né? O modelo cognitivo do Dr. Aaron Beck e seus colaboradores, tá bom? Então, para quem está acompanhando essa série, hoje a gente vai falar dos pensamentos automáticos, que são eles os pensamentos automáticos. Tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Carlos, sou psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, também sou pós-graduado e especialista em terapias cognitivo-comportamental, beleza? Então, para você que está acompanhando essa série, para quem não sabe, essa série aqui não é acadêmica, tudo bem? Não é para estudante de psicologia, mas ela é focada assim para as pessoas que vão fazer terapia com a terapia cognitivo-comportamental e também para outros profissionais da área de saúde, né? Quem cuida de idosos, quem trabalha técnico de enfermagem, tá? Tudo isso aí, isso é bacana. Quem trabalha na escola também, trabalha com criança, importantíssimo aí ter essa base da terapia cognitivo-comportamental, o modelo cognitivo, tudo bem? Então a gente estamos encerrando aqui essa série, tá? Desde já eu agradeço, como está aí na nossa pauta. Vou rever as aulas que falamos lá no modelo cognitivo, né? No modelo cognitivo lá na introdução, a gente falou lá das necessidades como ser humano, o que precisa ser atendido. Aquilo que não é atendido, né? Que é o amor, o valor e o amparo, se não for atendido, fica como a gente chama de crenças. Não é crença religiosa, crença é memória da infância. Então fica com a crença de desamor, desvalor e desamparo. E isso tem níveis, tá? E outra coisa também, 100% de um é diferente de 100% do outro. Não é um padrão para todo mundo, não. Tudo bem? Então tudo bem, a gente vai falar aqui, então depois eu falei de cada uma das crenças desadaptativas, do amor, do valor e do amparo. Então por isso que é uma série, tá bom? Eu pretendo aqui, nessa aula, até os 15 minutos, dar uma definida do que é o pensamento automático, que é essa aula de hoje. Tudo bem? Porque tem lugar que é só 15 minutos o vídeo, tá? Então, mais ou menos isso. Depois disso é opcional, tá? Vamos lá, então, aí provavelmente vai ter segunda parte para alguém. Vamos lá para o que interessa aqui para essa aula. Então veja bem esses desenhos aí para ajudar a dar uma compreensão, tudo bem? Então veja bem lá o primeiro retângulo lá, ele representa a situação que ocorre no momento, os fatos, né? Os fatos. E as imagens, ou então recordar. Recordar é lembrar de situações passadas, de memória, tá? Essa situação de passado pode se tornar uma situação presente. E aí é onde que entra os pensamentos automáticos. O automático é assim, você olha, vê, presta atenção naquilo e a partir daí começa a ser uma situação e começa a ter o pensamento sobre a situação, por isso que chama-se automático. Muito difícil você olhar para uma situação e não pensar nada sobre ela. Tudo bem? Depois que se pensa, automaticamente vai para o próximo passo aí, o próximo estágio dessa conexão aí do organismo, ele vai para o estágio aí da emoção, tá? Então aí vai depender do que foi pensado, do que foi, como que a pessoa, né, como que foi interpretado a situação. Se for interpretado positivo, vai dar uma emoção positiva. Se for interpretado negativo, obviamente vai dar uma emoção negativa. E depois próxima fase é o comportamento, que pode ser um comportamento assim legal, né, positivo, mas pode ser um comportamento negativo, de se afastar, ou de agredir, de agressão, né? Ou um pensamento de alegria, nossa, que legal, bacana e etc. Mas aqui a gente está falando de clínica, né? Já estamos falando de coisas que são, né, digamos assim, problemas clínicos, tá?
Então, beleza. Então, vamos lá para o próximo slide. Então, tá. Aqui tá mais ou menos, que isso aqui, lembrando que a gente não é designer, a gente faz uma figurinha aí só para ajudar aí na aula, certo? Então, temos aí, para quem consegue enxergar, porque às vezes a imagem fica pequenininha, né? Então, temos lá a situação, como eu disse, são três garotas, né? Três jovens, assim, pela foto, né? Eu não conheço elas, não sei nada disso, mas pela foto, tudo indica que estão felizes. Estão num ambiente esportivo, né? E estão muito felizes. Agora vamos pegar o seguinte. Então, essa é a situação dessa nossa figura aqui, certo? Mas vamos supor que quem está vendo aquelas três meninas é uma outra menina ou um menino que faz parte lá desse grupo aí, tudo bem? Que mora lá no local, são conhecidos e tal. Ou são amigos, tá? Então, veja bem, se a pessoa lá tem um desenvolvimento aí que tem umas crenças nucleares desadaptativas, então ela pode imaginar, na hora que ela vê a situação, ela não é imaginar, ela pode pensar, olha, essas três colegas aí, elas estão muito felizes. Só que comigo, elas não são felizes assim. Ó a interpretação que ela está dando, tá? E a hora que ela faz pensa sobre essa situação que está ocorrendo aí, ela vai ter uma emoção do quê? Uma emoção negativa, tá? Se elas não são felizes assim comigo, então elas se gostam, mas elas não gostam de mim. Isso é que fica. Tá entendendo como que é o pensamento automático? Agora fala para mim, tá escrito isso aí em algum lugar? Não, mas quem que tá dando quem que tá distorcendo isso? É o núcleo. Dá uma olhada lá embaixo. Se ela tem um núcleo com um desamor muito acentuado, a interpretação dela vai nesse sentido. Ela até começa a pensar um pensamento assim legal, né? Mas aí o núcleo interfere, faz o quê? Ele distorce. Ele vai dizer, não é que diz. A pessoa começa a pensar assim, que as outras colegas lá não gostam. Elas não gostam de mim. Elas não são felizes assim. Sem buscar evidência nenhuma. Acredita e vai. Na hora que vai para a emoção. Na hora que vai para a emoção, qual a emoção que vai dar? Nesse caso aí, negativa. O que ela vai fazer? Ela vai lá junto abraçar as colegas? Não, ela vai se afastar. A tendência é se afastar. Já viram aquele negócio? Gente, eu vou no banheiro, já volto. Entendeu? Por quê? Porque o lugar, a situação ficou ruim. Então é melhor eu se afastar. Então, não vai assim, elas não me amam, eu vou lá para abraçar elas. Não, a tendência é olhar para o lado, desviar o olhar e se afastar numa situação dessa. Por isso que chama pensamentos automáticos. Deu para pegar essa primeirinha aí? Então é mais ou menos assim que funciona. Tá? Então, como a gente está falando de problema clínico, poderia ser aí, mas aí a pessoa não teria essas crenças disfuncionais tão severas assim, entendeu? Então, se ela tivesse um pouco menos, aí o comportamento até poderia ir lá junto, e tal, e daí, beleza, e coisa. Entendeu? Porque daí a emoção não ia sair tão negativa, então o comportamento ia ser positivo. Pensamento é positivo, mais ou menos isso, pelo menos de longe. E aí? E coisa e tal, tá? Mas não é bem assim que ocorre, não. Quando a crença é disfuncional, o comportamento vai ser outro, vai ser de se afastar. Tudo bem? Vamos trocar de figura? Vamos! Só que nós vamos trocar imaginário, porque eu não coloquei outra figura. Você pode imaginar ali naquela situação, por exemplo, uma mãe abraçando o filho, beijando o filho, fazendo carinho no filho, certo? E vamos supor que o outro filho sou eu, né? Eu tô vendo a mamãe lá abraçando o meu irmão e coisa e tal. E aí se eu tenho
digamos assim, esse problema aí do desenvolvimento das crianças desadaptativas, eu vou pensar assim, olha, a mamãe gosta mais dele ou dela do que de mim, porque ela não trata eu assim. Pasme, ela trata sim, mas a pessoa faz, ela no pensamento diz que não. Ela nunca me tratou assim. Inclusive ela dá mais leite para ele do que para mim. Você entendeu? Ele fica olhando. A mamãe faz um prato de comida pro irmão e faz para ele, quer dizer, para mim, vamos supor aqui, né? E eu acho que ela está colocando coisa melhor no prato dele. Mas essa interpretação é o núcleo que dá, ele distorce. O núcleo é ativo, ele não é um negócio do passado morto, não, ele funciona 24 horas por dia. Tá entendendo? Vamos mudar de cenário. Não, daí dá negativo, né? A emoção dá negativo. Ai, chato, angústia, não sei o quê, né? Ai, que saco. Então, sai de perto. Ou então eu posso ficar um comportamento, né, de gritar, ô, que negócio é esse aí? Você faz pra ele, não faz pra mim? Não é só de afastar, não, para não dar a impressão que eu tô falando do comportamento de afastar. Vamos colocar outra cena aqui. Por exemplo, né? Eu tô lá na empresa e o chefe tá lá, né, conversando com o meu colega de trabalho e estão sorrindo. Oh, dando joinha um pro outro e coisa e tal, aquele papo lá. Então, se eu tenho o núcleo, né? De novo, criança desadaptativa, né? O que eu vou pensar? Poxa, o chefe não me trata assim. E ele trata o meu colega lá de trabalho, puxa vida, hein? Ele não faz isso pra mim, não. Nunca fez. Detalhe de novo, ele já fez muitas vezes. Mas a pessoa não busca evidência. Porque tudo que vem do núcleo, voltando para cá, tudo que vem ali do núcleo, entendeu? É verdade. É verdadeiro. Não questiona. Vai que vai, entendeu? Então, pessoal, aí mais um exemplo. O meu chefe gosta mais do meu amigo do que de mim. Então eu vou ficar com a emoção negativa. E aí pode atrapalhar até a minha produção. Porque a partir daquele momento eu fico chateado. Entendeu como é que no dia a dia o pensamento automático, né, interfere? Ah, você não sabia? Agora estudando aqui junto com a gente, você vai aprender isso aí, se você já passou isso aí, tá? Uma cena que você vê que é assim, positiva, ela se transforma numa cena que faz a pessoa passar mal. Como diz os jovens de hoje, a molecada aí, né? Pegou ar. Ah, pegou ar e demora, hein, pra sair o ar, hein? Então tudo bem, pessoal. Tá chegando aqui, eu já dei 2 exemplos de pensamento automático, tá? Então tá chegando aqui nos 15 minutos. Para quem for deixar o vídeo aí, eu agradeço, muito obrigado. Continue acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Vamos continuar aqui com mais exemplo, tá? Ah, vamos. Daí também a gente pode lembrar da infância, né? Lembrar da infância, que a tia lá da escola ensinava melhor o meu amiguinho, aquela história toda, tá? Pra gente buscar evidências aí, ou procurar ver se tem no meu desenvolvimento coisas que me deixam chateado, que eu tenho que sair de perto e tal, né? Ou que eu revide, que eu seja agressivo nas respostas. Então isso é no pensamento automático, né? Então pode melhorar muito, isso aí tem que buscar ajuda profissional, viu? E cair com esse, muita achando que né, aí misticismo e coisa e tal, não, dá pra acertar. Aí quem já acompanhou a série aí sabe essas informações aí, ó, das crianças, que elas distorcem sim, tá bom? Tem erro cognitivo, viés cognitivo, então uma opção de coisa, cognitivo ou emocional, tá? Uma coisa de emoção. Então esse núcleo aí, ele interfere no pensamento automático, tá?
Toda vez que a gente pega uma coisa para observar, o núcleo entra no meio. Sabe quando ele não entra no meio? É quando é ciência, meu. Viu como é que é legal? Por exemplo, eu estou falando aqui, mas nada está nascendo aqui da cabeça do Carlos aqui. Eu estou falando do Dr. Beck. Então, meu núcleo não se mete no assunto da situação. Por quê? Porque isso, eu não estou falando, não é meu isso aí. Tá vendo que ciência, por isso que ciência cita, ninguém fala, só os doutores que falam, porque serve de referência. Então daí o núcleo fica quieto, porque não tem nada a ver com ele. Entendeu por que ciência é bacana? É muito legal, entendeu um pouquinho, né? Ciência, né? Então tá, então estou citando o Dr. Beck, né? E os colaboradores, o Young, a Judith Beck, né? Aqui no Brasil nós temos também os colaboradores daqui, né? Então, por isso que de ciência é diferente de uma coisa pessoal, o núcleo, né? Então, muito bem, quando a gente pensa assim, por exemplo, no futuro também, vamos fazer um curso, né? Vamos fazer um curso de engenharia da computação, ou de marketing, ou de infectologista, porque agora, né, para quem assistir esse vídeo do futuro, então, eu não queria falar não, mas então uma pandemia, mais de 3 mil por dia estão falecendo na pandemia aqui da Covid-19. Tá, já falei. Então é o seguinte, quando você pensa no futuro, pensa em fazer alguma coisa, então esse pensamento ele começa a ser uma situação. O que o núcleo vai falar? O que o núcleo vai falar? Que não é para você. Não, você não é capaz. Você vai ler os livros lá, você não vai entender. Entendeu? É uma situação, um pensamento que é um começo de plano de futuro, já é enterrado já, rapidamente. Porque a emoção vai ser negativa. Toda vez que dói, você está entendendo? Dói ou dá tristeza, a tendência é a pessoa mudar o comportamento. Vou sair disso aqui. Não vai dar certo, não. Mas quem que está falando isso? Aonde está escrito? Está escrito no núcleo. E ele é muito legal, porque ele é atemporal. Se passar 50, 60 anos, vai dar na mesma. Ah, mas tem uma borracha para a gente apagar o núcleo? Não tem. Então isso aí faz parte, isso aí está lá dentro, está cristalizado. A gente dá uma arrumadinha em cima, né? Nos pensamentos automáticos, nas crenças intermediárias, mas no escurão lá, no núcleo mesmo, lá no self, não. Tá? Então você tem um exemplo aí de pensamento automático que estou falando aqui hoje. Pensamento automático é uma coisinha ali no meio de uma estrutura cognitiva e emocional. Entendeu? Hora de apresentar um trabalho. Falou, olha, fulano, você tem que apresentar o trabalho lá e o trabalho vai ser em grupo. O que vai pensar? Eu não vou dar conta. Ai, de novo o trabalho. Para aquela sala cheia de gente. Eles vão dar risada de mim. Da onde está subindo, a dica, da onde está subindo esse pensamento? Né? Que parece que eu estou pensando agora. Não, ele está sendo misturado. Está sendo distorcido pelas crenças. Por isso que não dá para confiar no que a pessoa às vezes fala numa terapia. Por isso que a gente tem o RPD. Deu a situação, você fala só os fatos, viu, querido? Ó, escreve só os... Não aumenta, tem que ser na hora. Na primeira oportunidade você relata lá os fatos. Fulano estava abraçando cicrano e eu achei ruim aquilo, eu fiquei com tipo de um ciúme e acreditei 8,5 naquilo. Qual que foi a emoção? Ah, fiquei triste. E o comportamento? Ah, saí de perto, virou, fui lá no banheiro. Lembra do banheiro? Fui lá no banheiro, pedi licença e fui pro banheiro. Então isso é que vai ajudar a entender a pessoa como que ela funciona. E aí o terapeuta monta estratégia para corrigir isso no futuro. É assim que é feito na TCC. Entendeu? Não é chegar lá e ficar falando da história da vida e o terapeuta escutando. Não é assim não. Tá? Não é assim. E o terapeuta fala com o paciente, com o cliente, paciente, cada um chama do que, com o jeito de chamar.
tá? Para fazer intervenção, ué. Por isso que a terapia cognitiva é uma terapia breve, né? Com resultado comprovado cientificamente. Entendeu? Eu não sei porque eu tô ficando bravo. É o sim, não, porque isso aí acontece com todo mundo. Comigo já aconteceu. Eu sei como é que funciona, tanto na teoria como na prática. Pratico muito isso aí na prática, mesmo vivendo. Sei como é que é. Você tem um pensamento de desvalor, você se diminui. Ah, é complicado, tem que tratar. Tratar. Se fosse antes, como é que eu ia fazer um trabalho desse aqui? Mas nem pensar. Hã? Colocar lá no YouTube? Não, eu não. Participar de uma terapia online? Mostrar meu rosto lá? Não. Entendeu? Tudo isso vem do núcleo. O núcleo que distorce e a pessoa acaba pensando de forma disfuncional. E por isso que as pessoas criam uma porção de estratégia para compensar isso aí. Lembra lá na outra aula lá, do pensamento das intermediárias, crenças intermediárias? Da atitude. Hã? Atitude? Pô, tem atitude que aniquila a pessoa. Chega na hora aí de faturar, depois dos 30 anos, vamos faturar, vamos construir família, fazer empresa, vamos fazer dinheiro. A pessoa está aniquilada lá. Ainda com cheio de trauma e transtorno, às vezes. Tomara que não seja o seu caso. Pensou na hora de render o negócio, a pessoa travada com transtorno, depressão, pânico, não sei o quê, uma opção de dependência química, né? Ou muita comida, entendeu? Exagerado, jogatina. Por quê? Porque não dá para encarar o dia a dia ali, a habilidade social falta. Falta. Foi fazendo de uma maneira que falta. E aí, dependendo do que a pessoa faz, né? Por exemplo, lá no álcool, tomar o álcool é a mesma coisa de pegar o núcleo e jogar para a janela. Só que daí arruma outro problema, que é o alcoolismo. Aí ficar lá no jogo ou nas compras do supermercado comprando tudo, dá um tempo no núcleo. Mas dali a pouco vira um transtorno. Entendeu? Então muitas coisas as pessoas fazem, meio que, né, eu não queria dizer isso não, mas dando uma segurada no núcleo, porque fica o tempo todo, tá bom? Mas tudo isso tem conserto, né? Então temos aí a terapia cognitivo-comportamental, né? E temos outras abordagens também, não vou ficar falando só da que eu trabalho não, tá bom? Temos outras, não importa, eu quero saber onde você vai procurar ajuda. Mas se tiver uma dessas coisas que eu comentei aqui, busca ajuda profissional. Perde mais tempo aí, né? Com internet toda hora pegando informação e faz isso, faz aquilo. Vai direto na coisa que resolve, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Falei hoje dos pensamentos automáticos, né? Ele não é isoladinho, ele é no contexto, ele ocorre diante da situação. As crenças intermediárias também é subjacente, elas dependem do pensamento que a pessoa está tendo sobre a situação. Então acho que eu dei uma ideia aí, tá tudo bem? Para você que é meu cliente, aí depois pode me mandar um e-mail para esclarecer alguma coisa. Você que não é meu cliente, pode mandar um e-mail também. Ou então com o seu terapeuta. Vai lá, olha, ele falou do pensamento automático. Mesmo que as pessoas, os terapeutas não forem dessa abordagem, eles também conhecem esse conceito da TCC. Tudo bem? Não é que eu estou misturando as bolas, mas não fica sem informação, não fica com dúvida não, tá? O terapeuta também ajuda as pessoas a encontrar a resposta aí para entender o conceito. Então o que eu passei aqui é cognitivo, é conhecimento, né? Agora no seu dia a dia você vai aí fazer as práticas, tudo bem? Desde já eu agradeço, vamos encerrando essa série aqui do modelo cognitivo do Dr. Aaron Beck, agradecendo o Dr. Aaron Beck por essa, né, por esse trabalhão bacana que ele fez. Homenageio ele, né, graças a Deus ele está aí fazendo 100 anos, né,
beleza, saúde e vida longa para o Dr. Aaron Beck. Eu gostei muito da abordagem, por isso que eu estou fazendo esse trabalho aqui. Obrigado, e eu vou sugerir aí, né, que você possa aí verificar seus pensamentos automáticos e ver se o que foi dito aqui faz sentido para você, tá bom? As situações que você enxergar, você pode, se quiser, fazendo anotações para você ver como é que você funciona, tá bom? Como se fosse um diário, né? Daí você vai ter uma ideia de como que funciona a sua pessoa, tudo bem? No mais, eu agradeço por essa oportunidade, por mais esse trabalho. Espero que vocês me vejam no próximo trabalho que a gente pretende fazer aí no canal, né? Vamos fazer mais uma série aí do alcoolismo, dependência química, né? Dependência de álcool e outras drogas, tudo bem? Então vamos fazendo conforme for dando aí a oportunidade, né? Tem muita tarefa para fazer, vai fazendo, tá bom? Essa do alcoolismo eu sei que traz bastante sofrimento, então eu vou fazer o mais rápido possível, tá? Alcoolismo e outras drogas. Então, para estudar tem que ter paciência mesmo, aí o vídeo aí já mais de 20 minutos, tem que ter paciência mesmo, mas compensa, viu? Estudar é cognitivo, isso traz muita, como diz, melhora muito a saúde mental. No mais, obrigado e até a próxima. Um abraço aí do Carlos, tá? Tamo junto, como diz a molecada aí, tamo junto. Um abraço. Tchau.